Vocês já devem ter ouvido dizer que casamento não é um mar de rosas. E eu penso exatamente o contrário. Casamento é um mar de rosas. A questão é que rosa tem espinho. Inclusive, a rosa que não tem espinho, ela deixa de ser rosa, ela se descaracteriza. Então nós precisamos entender que o relacionamento amoroso dentro de um casamento, ele tem sim o seu perfume, ele tem sim aquela textura agradável, algo lindo de se ver, de se admirar, de se permitir viver a cada dia, mas também tem sim os seus espinhos. A questão é que pessoas romanceiam o casamento e a ideia saudável não é essa. Embora dentro do seu casamento você pode viver dias e tempo e momentos de romance, mas o casamento em si, ele não pode ser romanceado. São duas pessoas com temperamentos diferentes que escolhem viver e conviver em afeto, em respeito, compartilhando felicidade. Então, entre um tempo e outro, existe sim as aflições, as provações, as tentações, as tribulações, que nós já sabemos. Inclusive, vivenciamos isso não só dentro de um relacionamento amoroso, em casamento, mas nós podemos vivenciar essas situações em qualquer outro relacionamento, seja afetivo, seja profissional, seja eclesiástico, seja em uma amizade, enfim. Então, é importante que nós possamos usufruir do casamento, mas com cuidado, cuidando dos espinhos. O que são os espinhos? A diferença entre um e outro. Existem pessoas que gastam muita energia emocional tentando mudar o outro. E isso, anos a fio, sinto lhe informar, você não vai mudar o outro. Até porque você só consegue mudar você, ainda assim, quando você quer. E nós já sabemos, já aprendemos aqui no canal que temperamento não muda e que cada temperamento traz em si as suas características. Aqui também já falamos sobre as dificuldades de cada temperamento, que é exatamente os espinhos dentro de um casamento. O principal espinho é exatamente esse, a tentativa insana de querer mudar o outro. Você consegue mudar só você. Por isso, fica atento qual comportamento seu está reforçando um comportamento inadequado do outro dentro de um casamento, dentro de uma relacionamento amoroso. O outro espinho são as linguagens de afeto. Você precisa conhecer qual é a sua linguagem de afeto, qual que você está oferecendo ao seu cônjuge e qual ele precisa, e vice-versa. Porque o relacionamento amoroso, ele tem como base o afeto. E por isso, as linguagens, as expressões, as manifestações de afeto precisam fazer parte desse casamento. Porque senão haverá o descuido, e o descuido é um dos espinhos. A outra questão é a questão dos papéis, femininos e masculinos. Claro que em cooperação, cooperar juntos, mas existe sim funções, mais ou menos determinadas para o homem e para a mulher. Não por nenhuma questão de incapacidade, mas por uma questão de logística, de organização e de administração. O outro espinho pode ser a questão dos valores morais, éticos, de caráter que é trazido para dentro desse casamento. Muito cuidado com isso, para não ser quebrado esses valores dentro de um casamento. É muito triste um
cônjuge, por exemplo, roubando o outro, extorquindo, usurpando o outro. Isso não é legal. O outro espinho é a questão do acordo quebrado. Os casais, eles fazem votos e acordos e combinados. Tem que ter muito cuidado para não quebrar isso também, porque pode ser também um espinho. A outra questão é a idealização. É importante você olhar o seu cônjuge, olhe para ele, aprecie, admire. Esse foi o homem e a mulher que você escolheu para conviver com você nos próximos 50 anos. Por isso, aprenda a lidar com ele, aprenda a conviver com ele. Esses são alguns dos espinhos que podem sim fazer parte de um casamento. Por isso, fique atento, usufrui da rosa, usufrui do mar de rosas, mas aprenda a lidar com os espinhos. Não é tirando-os, mas é aprendendo a lidar com cada um deles, para que você possa vivenciar um casamento saudável.